Você acha que conhece Lampião? O cangaceiro impiedoso, o bandido que aterrorizou o sertão nordestino, o homem cuja cabeça foi exposta em praça pública como um troféu macabro. Essa é a imagem que a história oficial nos vendeu, a figura que estampa livros, filmes e o imaginário popular. Mas e se eu te dissesse que por trás do rifle e da cartucheira existia um outro Virgulino Ferreira da Silva? Um homem capaz de articular pensamentos complexos, de negociar com o poder, de expressar afeto e de planejar estratégias com uma caligrafia surpreendentemente elegante. E se eu te dissesse que a chave para desvendar esse lampião que poucos conhecem está em suas próprias palavras, em cartas escritas à mão, sob a luz de um candeeiro, no meio da caatinga? Nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir falar sobre o cangaço, você vai ler o cangaço. Vamos mergulhar em um tesouro histórico esquecido, a correspondência de Lampião. Essas cartas, enviadas a coronéis, a governadores, a aliados e até mesmo a inimigos, são mais do que meros bilhetes. São janelas para a mente do homem mais procurado do Brasil em sua época. Vamos decifrar os códigos, entender as ameaças veladas, as propostas de paz, os pedidos de favor e as demonstrações de um poder que ia muito além da força bruta. Prepare-se, porque a imagem que você tem de Lampião está prestes a ser desafiada. A história que não te contaram está escondida na tinta e no papel, e nós vamos revelá-la agora. Antes de abrirmos a primeira carta, é crucial entender o cenário em que elas foram escritas. Estamos falando do sertão nordestino, das décadas de 1920 e 1930, uma terra sem lei, ou melhor, uma terra com muitas leis. A lei dos coronéis, donos de vastas terras e de exércitos particulares. A lei do Estado, representada pelas volantes, tropas policiais muitas vezes tão ou mais violentas que os próprios cangaceiros que perseguiam. E, no meio desse fogo cruzado, a lei do cangaço, imposta por homens como Lampião. Nesse mundo, a comunicação era um desafio monumental. Não havia telefones ou internet. As notícias viajavam no lombo de um cavalo ou na boca de um viajante. E é nesse vácuo de comunicação que as cartas de Lampião ganham uma importância estratégica gigantesca. Elas não eram apenas um meio de passar uma mensagem, eram um instrumento de poder. Com elas, Lampião quebrava o isolamento da caatinga. Ele negociava rendições, exigia resgates, cooptava aliados, ameaçava delatores e, mais impressionante, construía sua própria imagem pública, enquanto as volantes o caçavam e os jornais do litoral o pintavam como um monstro sanguinário. Lampião usava sua correspondência para criar uma narrativa paralela. Ele se apresentava não como um simples bandido, mas como um homem injustiçado, uma espécie de justiceiro social, um capitão que comandava um exército e que exigia ser tratado com o devido respeito. Cada carta era uma peça de um complexo jogo de xadrez, onde a palavra escrita era uma arma tão poderosa quanto o punhal. A existência dessas cartas, por si só, já quebra um primeiro mito, o de que os cangaceiros eram apenas um bando de analfabetos brutos. Lampião, embora com uma educação formal limitada, era alfabetizado. Sua letra, como veremos, era legível e sua escrita, ainda que com erros gramaticais, era coesa e, acima de tudo, persuasiva. Ele sabia exatamente que palavras usar para intimidar um inimigo, para lisonjear um possível aliado ou para justificar suas ações. Ao longo deste vídeo, vamos analisar o conteúdo dessas cartas, dividindo-as por seus destinatários e pelas intenções por trás delas. Vamos descobrir o Lampião diplomata, o Lampião estrategista e até mesmo o Lampião que, por breves momentos, deixava transparecer um lado mais humano e vulnerável. O que você está prestes a ver é um mergulho profundo na psique de uma das figuras mais complexas e controversas da história do Brasil, guiados por sua própria mão. A faceta mais conhecida de Lampião é, sem dúvida, a do homem que impunha sua vontade pelo medo, e suas cartas eram a vanguarda desse terror psicológico. Elas chegavam antes de seus homens, carregando o peso de sua reputação. Eram endereçadas a fazendeiros, a comerciantes e a autoridades locais. O objetivo era claro: obter recursos, dinheiro, comida, munição, roupas sem a necessidade
de um confronto direto, que sempre trazia riscos para ambos os lados. Vamos analisar um exemplo emblemático. Imagine ser um pequeno comerciante em uma cidade isolada do sertão. Um dia, um mensageiro anônimo lhe entrega um bilhete. A caligrafia é firme e a assinatura é inconfundível. Capitão Virgulino Ferreira da Silva. O texto, em um tom que mistura polidez e ameaça, poderia dizer algo como: Ilmo, senhor, saudações. Escreva esta para lhe pedir a fineza de nos ajudar com uma contribuição para a manutenção de nosso grupo. Sabemos das suas posses e da sua capacidade de nos fornecer a quantia, além de alguns quilos de café, açúcar e munição para rifle. Nosso pessoal passará para recolher a encomenda no dia, em local discreto. A sua colaboração será vista como um gesto de amizade, e amigos nós sabemos tratar bem. A falta dela, no entanto, será interpretada como um ato de hostilidade. E o senhor sabe que não costumamos deixar inimigos pelo caminho. Certo de sua compreensão, atenciosamente, Capitão Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, analisemos a genialidade por trás dessa aparente simplicidade. Primeiro, o tratamento. Ilmo, senhor, e, atenciosamente, Lampião não se posiciona como um ladrão qualquer. Ele se coloca em uma posição de autoridade, quase como um oficial do governo, coletando um imposto. A palavra contribuição, em vez de extorsão, reforça essa ideia. Ele cria um verniz de legitimidade para sua ação. Segundo, a demonstração de conhecimento. Ao citar as posses do comerciante, Lampião deixa claro que fez sua lição de casa. Ele não está atirando no escuro. Ele sabe quem tem dinheiro, onde essa pessoa mora e qual a sua rotina. Essa informação prévia aumenta exponencialmente o fator de intimidação. A vítima percebe que não está lidando com um amador, mas com uma organização bem estruturada. Terceiro, a dualidade da mensagem. Ele oferece um caminho de amizade e um caminho de hostilidade. A escolha é da vítima. Essa técnica de dar uma ilusão de controle ao alvo é psicologicamente poderosa. O comerciante não se sente apenas uma vítima passiva. Ele se sente compelido a tomar uma decisão, e a decisão mais racional, obviamente, é a de colaborar. A ameaça final, não costumamos deixar inimigos pelo caminho, é dita de forma quase casual, o que a torna ainda mais assustadora. Essas cartas eram um sistema. Elas criaram o que poderíamos chamar de imposto do cangaço. Em muitas regiões, era mais seguro e até mais prático pagar a Lampião do que confiar na proteção das volantes, que muitas vezes eram vistas com a mesma desconfiança pela população local. As cartas eram o contrato desse sistema, o documento que selava o pacto de não agressão, um pacto sempre frágil e mantido pela ponta do rifle, mas um pacto mesmo assim. Lampião, o estrategista, entendia que a tinta poderia economizar pólvora, e ele usou essa economia com maestria, construindo um império itinerante, financiado não apenas pela pilhagem, mas por uma rede de contribuintes coagidos por sua eloquência ameaçadora. Nenhum exército sobrevive sem uma rede de suprimentos e informações. E o exército de Lampião não era exceção. O sucesso do cangaço por quase 2 décadas em um território hostil, como a Caatinga, só foi possível graças a uma vasta e complexa teia de colaboradores. Os coiteiros eram fazendeiros, comerciantes, padres e até mesmo autoridades locais que, por medo, simpatia ou interesse, davam abrigo, comida, remédios e, o mais importante, informação aos cangaceiros. A comunicação com essa rede era delicada e essencial, e, novamente, as cartas desempenhavam um papel vital. Diferente das cartas de extorsão, a correspondência com os coiteiros era escrita em um tom de parceria, de confiança mútua, embora a hierarquia fosse sempre clara. Eram bilhetes curtos, muitas vezes cifrados, carregados por mensageiros de extrema confiança, os recadeiros. Um bilhete para um coiteiro poderia ter o seguinte teor: amigo, estamos de passagem por suas terras. A necessidade é grande. Precisamos de farinha, carne seca e um pouco de remédio para a ferida. Deixe o material no local de sempre, na noite de lua nova. O pagamento será feito como de costume. Cuidado com os macacos. Eles andaram farejando por aí. Um abraço do amigo. Capitão, vamos decifrar as camadas desta mensagem. O uso da palavra amigo estabelece, desde o início, uma relação de proximidade.
Lampião não está dando uma ordem, mas fazendo um pedido a um parceiro. A descrição das necessidades é específica, mostrando um planejamento logístico. Ele não pede comida, ele pede farinha e carne seca, itens que não estragam facilmente e são ideais para a vida nômade. A menção ao local de sempre e ao pagamento como de costume indica uma relação contínua, uma parceria de longa data com regras e procedimentos bem estabelecidos. Isso revela que o cangaço não era um caos de violência improvisada, mas uma operação com rotinas e protocolos. Lampião, em muitas de suas cartas, prometia e, segundo relatos, cumpria o pagamento pelos suprimentos. Ele podia pagar em dinheiro, roubado em saques anteriores, ou com favores, como a proteção contra inimigos do coiteiro ou a resolução de disputas locais. Ele se tornava um poder paralelo, um mediador e um juiz na ausência de um Estado eficaz. A parte mais crucial, no entanto, é o aviso: cuidado com os macacos. Aqui, Lampião não está apenas cuidando de si mesmo, ele está protegendo seu aliado. Ele compartilha a inteligência que possui sobre os movimentos da polícia. Essa troca de informações era a espinha dorsal da sobrevivência do cangaço. Os coiteiros informavam sobre as rotas das volantes, e Lampião os alertava sobre os perigos iminentes. Era uma simbiose perigosa, onde a descoberta de uma única carta poderia significar a ruína e a morte para o coiteiro. A lealdade era mantida por um delicado equilíbrio entre gratidão, medo e interesse. As cartas eram o fio que costurava essa perigosa aliança, permitindo que Lampião e seu bando se movessem como fantasmas pela Caatinga, sempre um passo à frente de seus perseguidores. Estamos na metade da nossa jornada, desvendando um Lampião que a maioria desconhece, um homem que manejava a caneta com a mesma destreza que o rifle. Se histórias como essa, que desafiam o que aprendemos e mergulham fundo nos cantos esquecidos da história do Brasil, te interessam, considere se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder a continuação da nossa investigação. O que ainda está por vir vai te surpreender ainda mais, quando analisarmos as cartas que Lampião ousou escrever para os homens mais poderosos de seu tempo, os governadores. Esta é, talvez, a faceta mais audaciosa e surpreendente de Lampião revelada. Em sua correspondência, ele não se contentava em se corresponder com fazendeiros e comerciantes. Lampião mirava mais alto. Ele escreveu cartas diretamente a governadores e altas patentes da polícia. Esses não eram pedidos ou súplicas. Eram desafios. Eram manifestos políticos. Eram tentativas de negociar de igual para igual com o Estado que o caçava. Uma das correspondências mais famosas é a trocada com o governador de Pernambuco, Estácio Coimbra. Em suas cartas, Lampião não se apresenta como um criminoso. Ele se intitula Governador do Sertão. Ele argumenta, justifica suas ações e propõe acordos. Imagine a cena, no Palácio do Campo das Princesas, em Recife. O governador, a autoridade máxima do estado, recebe uma carta vinda do meio do nada, assinada pelo bandido mais procurado do país. O conteúdo era explosivo. Lampião frequentemente acusava as volantes de serem mais cruéis e desonestas do que seu próprio bando. Ele listava supostos crimes cometidos por policiais contra a população sertaneja, posicionando-se como um vingador, um protetor dos oprimidos. Em um trecho de uma carta que se tornou célebre, ele teria escrito algo no sentido de: Vossa Excelência me persegue, dizendo que eu sou um bandido. Mas os bandidos de verdade são os seus homens, que roubam, espancam e matam o povo pobre do sertão, sob a proteção da farda. Eu apenas corrijo as injustiças que eles cometem. Se Vossa Excelência quer paz no sertão, comece por dar ordem aos seus policiais. Esta é uma inversão de papéis espetacular. Lampião, o fora da lei, assume a posição de fiscal da lei. Ele não pede perdão. Ele exige justiça. Ele não se curva. Ele aponta o dedo. Essa estratégia tinha múltiplos objetivos. Primeiro, era uma tentativa de desmoralizar o inimigo. Ao expor as contradições e a violência do Estado, eliminava a legitimidade da perseguição contra si. Segundo, era uma peça de propaganda. Lampião sabia que o conteúdo dessas cartas, mais cedo ou mais tarde, vazaria para a imprensa ou para o povo. E, ao se posicionar como um justiceiro, ele cultivava uma imagem de Robin Hood sertanejo, que, embora não correspondesse inteiramente,
A realidade encontrava eco em uma população desassistida e frequentemente vitimizada pela brutalidade policial. Terceiro, e mais pragmaticamente, era uma tentativa de negociação. Em algumas cartas, Lampião chegou a propor um armistício. Ele se oferecia para depor as armas e até mesmo para ajudar a polícia a combater outros bandidos, em troca de anistia e do direito de viver em paz. Uma de suas propostas mais conhecidas foi a de se tornar um capitão da Guarda Patriótica, uma força civil que existia na época. Ele queria ser absorvido pelo sistema que o combatia, transformando sua liderança informal em um poder formal. Obviamente, essas propostas nunca foram aceitas. Para o Estado, negociar com Lampião seria admitir sua própria fraqueza. Mas o simples fato de ele ter feito essas aberturas revela um Lampião muito mais complexo do que a caricatura do bandido irracional. Ele era um ator político. Ele entendia a dinâmica do poder e usava a correspondência como um canal para se inserir no debate público, para desafiar a narrativa oficial e para lutar por sua sobrevivência não apenas com balas, mas também com palavras. Suas cartas aos poderosos são o testemunho de sua incrível audácia e de sua compreensão de que a guerra também se trava no campo das ideias. Por trás do capitão, do governador do sertão, existia Virgulino, um homem com laços familiares, com afetos e, quem sabe, com arrependimentos. Embora mais raras e difíceis de serem encontradas, as cartas de natureza mais pessoal nos oferecem o vislumbre mais íntimo da figura de Lampião. Eram bilhetes para familiares, como seu pai antes de sua morte, que foi o estopim para a entrada de Virgulino no cangaço e outros parentes, ou mensagens trocadas com Maria Bonita e outros membros do bando. Nessas cartas, o tom muda, a linguagem formal e ameaçadora dá lugar a uma comunicação mais direta e, por vezes, afetuosa. Em bilhetes para Maria Bonita, embora não tenhamos muitos exemplares autenticados, relatos históricos e a tradição oral falam de uma linguagem de cuidado e comando. Eram instruções sobre os movimentos do bando, mas também recados que demonstravam preocupação. Mais reveladoras são as cartas aparentes que não estavam no cangaço. Em uma delas, supostamente endereçada a um tio, Lampião demonstra uma consciência do peso que seu nome e suas ações traziam para a família. Ele pede notícias, fala da saudade e, ao mesmo tempo, justifica sua vida, quase como se buscasse uma absolvição familiar. Meu caro tio, espero que esta o encontre com saúde. Por aqui, seguimos na mesma luta de sempre, com a proteção de Deus e do meu rifle. Tenho saudades dos tempos de paz e da nossa gente. Sei que a vida que levo traz desgosto e perigo para todos vocês, mas foi o destino que me foi imposto. Reze por mim, como eu rezo por vocês. Dê um abraço em todos. Do sobrinho que não esquece, Virgulino A. A autenticidade de cada uma dessas cartas pessoais é sempre objeto de debate entre os historiadores, mas as que são consideradas genuínas são preciosas. Elas humanizam a figura mítica. O uso de meu caro tio, a menção à saudade, a confissão de que sua vida traz desgosto para a família, são lampejos de vulnerabilidade. A frase "foi o destino que me foi imposto" é particularmente poderosa. Ela encapsula a narrativa que Lampião construiu para si mesmo e na qual, talvez, ele realmente acreditasse, a de um homem que não escolheu ser cangaceiro, mas foi forçado a sê-lo pelas injustiças que sofreu, especialmente a morte de seu pai em uma disputa com a polícia. Nessa visão, ele não é o agressor, mas a vítima que reage. Ele não é o causador do caos, mas o produto de um sistema social violento e desigual. Essas cartas não apagam as atrocidades cometidas por Lampião e seu bando. Não o transformam em um herói, mas elas adicionam camadas de complexidade. Mostram que o homem capaz de ordenar um massacre também era capaz de sentir saudade. O líder temido que desafiava governadores também era um sobrinho que se preocupava com a opinião da família. Ao ler essas linhas mais íntimas, somos forçados a confrontar a dualidade do ser humano. Lampião não era um monstro de uma só dimensão. Ele era um homem forjado na violência, que respondeu à violência com mais violência, mas que, em algum lugar de sua consciência, ainda carregava os laços e os sentimentos de uma vida que ele havia perdido para sempre. As cartas pessoais são o eco dessa vida, um sussurro de humanidade em meio ao barulho ensurdecedor dos tiros na Caatinga. Elas nos lembram que a história nunca é preta no branco, mas sim um emaranhado de tons de cinza, tão complexo e contraditório
notório quanto a própria alma humana. Hoje, viajamos para além da imagem folclórica de Lampião. Deixamos de lado, por um momento, o rifle, o punhal e as carrancas, para nos debruçarmos sobre um instrumento talvez mais revelador, sua caneta. Através de suas cartas, descobrimos não apenas um, mas múltiplos lampiões. Vimos o lampião estrategista, que usava a correspondência como uma arma de intimidação psicológica, criando um sistema de impostos e financiando seu império. Itinerante com mais eficiência do que se usasse apenas a força bruta. Deciframos as mensagens para sua rede de coiteiros, revelando um lampião organizador, um líder logístico, que comandava uma complexa teia de apoio que o manteve um passo à frente da lei por quase 20 anos. Testemunhamos a incrível audácia do lampião ator político, que escrevia de igual para igual a governadores, desafiando a autoridade do Estado, desmoralizando seus inimigos e construindo sua própria narrativa de justiceiro social. E, por fim, vislumbramos o virgulino homem, através de suas mensagens mais pessoais, que deixavam transparecer saudade, afeto e a consciência do trágico destino que ele acreditava lhe ter sido imposto. As cartas de Lampião não o absolvem de seus crimes. A violência e a brutalidade do cangaço são fatos históricos inegáveis. O que essa correspondência faz, e de forma poderosa, é complicar a narrativa. Ela nos obriga a enxergar Virgulino Ferreira da Silva não como um mito ou um monstro, mas como uma figura histórica de imensa complexidade, um homem produto de seu tempo e de seu meio, um líder carismático e implacável, um bandido com senso de Estado, um assassino com uma caligrafia elegante. Ele era, em suma, uma contradição ambulante, e é precisamente nessa contradição que reside o fascínio duradouro de sua figura. A história oficial conta a história de suas batalhas, mas suas cartas contam a história de sua mente. Se essa imersão na mente de Lampião através de sua própria escrita te fez pensar e te mostrou um lado da história que você não conhecia, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito nosso trabalho a alcançar mais pessoas que, como você, são apaixonadas por desvendar os mistérios do passado. E claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Temos muitos outros mergulhos profundos como este planejados, sempre buscando a história por trás da história. Obrigado pela sua companhia nessa jornada. Espero te ver na nossa próxima investigação. Um grande abraço e até lá!